Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, você está lendo aqui Globalistas desfazendo a maldição de Babel. E aqui você está vendo um desenho de uma torre que foi feita uma pintura e eu vou te mostrar por que essa torre, na minha opinião, ela aparece de uma forma, vamos dizer, futurista, lá naquele vídeo da FIFA. E aí você está lendo aqui embaixo, abaixo aqui do meu nome, G Vital, né, do nome do canal, você está vendo FIFA e Babel. Qual a relação da FIFA, dessa Torre de Babel aqui, né, com tudo isso que nós vamos falar? Vamos tentar aqui construir a nossa ideia. As pessoas não conseguem entender que quando nós falamos de entidades internacionalizadas, entidades, por exemplo, como a FIFA, Federação Internacional de Futebol, Organização das Nações Unidas, a própria ONU, isso tem um significado espiritual. Aqueles que controlam o mundo, como eu vi mostrando aqui, que são guiados por espíritos que estão numa dimensão superior, como eu já mostrei, a FIFA declarando isso. Então, esses globalistas, eles acreditam que o nosso Deus é mau, não é isso? Ele é o Deus que quer aprisionar o homem na matéria. Então, quando esse Deus, ele destruiu a humanidade ali com o dilúvio, o que vai acontecer um pouco à frente? Acontece que esta humanidade que vem depois do dilúvio, eles quiseram construir uma torre muito alta que alcançasse os céus. E assim o homem não seria mais destruído. E aí o que acontece? Deus, então, vendo esse propósito, o que diz a Bíblia? Vou ler aqui para vocês, Gênesis capítulo 11. Olha que coisa curiosa. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-lo bem. Tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Algumas tradições místicas esotéricas dizem que a ideia era que fosse tão alta que Deus não pudesse mais destruir nenhuma humanidade. Mas eles queriam não ser mais espalhados, ou seja, havia um plano ali. E como que nós sabemos que é mal? Porque Deus aqui vai intervir para impedir. E o Senhor disse, olha aqui que Deus, como Deus, a Trindade reage lá de cima, está no plural. E o Senhor disse, versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, ou seja, o povo está unido, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Deus está dizendo, isso é apenas o início do que eles querem fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Ou seja, esta união fará com que eles alcancem os seus propósitos malignos. Aqui nós estamos falando de uma geração de Nimrod, que é um descendente de Cão, né? Que gerou de Cão vieram os cananeus, que era uma nação, um povo extremamente perverso, pagão e cruel. Então, olha o que acontece. Vinde, desçamos, Deus aqui fala no plural, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De sorte, o Senhor os dispersou pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Então, embora Babel, na linguagem babilônica, seja a porta de Deus, a raiz hebraica dessa palavra é traduzida, tem um significado de mistura, confusão. Então, Babel, na linguagem hebraica, significa confusão. Então, observe, a partir de então nós temos uma guerra, uma rebelião contra Deus. Toda essa geração perversa que vem de Caim, que passa por Canaã, que passa por Nimrod, que toda essa geração ela vem se rebelando contra Deus.
Então a ideia é, Deus dividiu os povos em línguas. E você vai ver claramente aqui como as instituições globalistas estão indo no sentido contrário. Lembre-se que Paulo disse que o anticristo ele iria se opor a tudo que se chama Deus. E o anticristo é líder de um governo que, segundo João revela no Apocalipse, é um sistema político que está na terra e sempre governou a terra. É um governo que se opõe a Deus. Então vamos seguir aqui com os slides que você vai entender isso aqui melhor. Observe que eu coloquei essa terra aqui, essa torre que está vendo aqui do lado esquerdo aqui do vídeo, é uma torre que ela foi pintada, né? Ela foi pintada. Observe por um padre jesuíta. Lembre-se que os jesuítas estão por trás das grandes revoluções que o mundo sofreu. Esse padre jesuíta, aqui está o nome dele, Athanásio Kircher, era um alemão. Esse padre, ele era um padre que era envolvido com o hermetismo. Eu fiz aqui um vídeo mostrando para vocês que o movimento renascentista do século 13, 14, 15, né? Esse movimento renascentista, principalmente italiano, era um movimento totalmente místico, embora fosse financiado pela Igreja Católica, pelos papas católicos, né? Eu tenho uma playlist sobre isso aqui. Então, o padre Athanásio Kircher, ele era um jesuíta envolvido com o hermetismo e ele foi um homem que muito estudado. E ele é aquele que desenhou essa torre aqui. Agora observe a imagem, o formato, a arquitetura dessa torre e compare com isso que está aqui do lado. Mas não é só pelo desenho. Eu vou te mostrar outras coisas. Veja que aqui há caminhos cruzados. Tudo isso que você está vendo aqui ao redor da torre, na verdade, são caminhos que vão sendo colocados, que foram colocados ao redor da torre e chega até o seu topo. Então, isso aqui são caminhos que levam para cima, para o alto. E aqui embaixo eles vão se cruzando. Observa a semelhança com o que tem aqui em cima. Só que a torre da direita, ela tem uma imagem totalmente futurista ou futurística. É algo extremamente ultramoderno, diferente desta de um padre que era do século XVII. Então, vamos observando, eu vou te dar mais detalhes para dizer isso aqui. Lembrando que esta imagem aqui da torre futurista está no vídeo da FIFA que eu mostrei. Quem está chegando aqui pela primeira vez, volte no vídeo passado, que você vai ver um vídeo da FIFA onde um executivo da FIFA está falando sobre a origem do futebol, sobre o que eles vão apresentar no campeonato passado, que foi na Copa do Catar, e, de repente, aparece ali um símbolo da FIFA, se transforma num fantasma, vamos dizer, num mascote, e ele vai explicar que tudo que a FIFA está fazendo vem de uma inspiração de outra dimensão espiritual. Então, são espíritos que estão guiando. E ele vai dizer que aqueles mascotes são criados, são formados lá nessa dimensão espiritual. Portanto, o mascote é uma representação artística, física, de um ser espiritual. Então, e aí você vai entender o que tem a ver isso com a Torre de Babel. Olha só, gente, vamos voltar aqui aos slides. Então, observe aqui que coisa curiosa. Olha só, isso aqui eu tirei de um site da maçonaria. Segundo o historiador Heródoto, Heródoto foi um historiador grego, inclusive ele é chamado de o pai da história, tá, gente? Por causa da sua metodologia científica de conhecer as cidades, os lugares, os fatos, e ele escrever isso, pesquisar e colocar isso de uma forma histórica, né? Então, Heródoto, aqui diz, segundo o historiador Heródoto, em 440 a.C., porque ele é do século V a.C., ele viu em Babilônia os restos de uma torre sólida. Veja que vai ligando as ideias. Ele viu em Babilônia o resto de uma torre sólida, feita de tijolos cozidos, de 201 metros de comprimento de largura, portanto, muito larga, sobre a qual se erguia uma segunda torre, e nessa segunda torre, uma terceira, e assim até a oitava. A ascensão até o topo é feita pelo lado de fora, por um caminho que rodeia todas as torres. Veja, gente, isso aqui, Heródoto está relatando uma torre que ele vê em Babilônia, no século V a.C., e essa torre tinha, vamos colocar aqui, 8 andares,
e uma escada circundava todos os andares, de forma que você poderia caminhar até chegar ao topo, passando por todos os andares. A ascensão até o topo é feita pelo lado de fora, por um caminho que rodeia todas as torres. Quando se está no meio do caminho, há um lugar para descansar e assentos onde as pessoas podem sentar-se por algum tempo no seu caminho até o topo. Então, até subir até o último andar, eu não me recordo qual é a altura, mas, salvo engano, tinha média de 90 metros, salvo engano. Então, ou seja, era uma torre muito alta e tinha lugares para as pessoas sentar e descansar, né? Agora, olha que curioso. Essa torre que Heródoto viu lá em Babilônia, presta atenção nisso, gente, era um zigurate. O zigurate, o nome dele é Etemenanque, né? Cujo nome significa a casa da fundação do céu e da terra. Foi um gigantesco templo de degraus localizado na antiga Babilônia, dedicado ao deus Marduk. É amplamente considerado a inspiração histórica para a narrativa da Torre de Babel. Por que eu quero frisar isso aqui com você? Gente, isso aqui, com toda humildade eu falo, isso aqui são informações preciosíssimas. Olha só, porque eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando da Torre de Babel, e eu vou te mostrar isso aqui hoje, a ligação da Torre de Babel com a União Europeia, e eu mostrei algo que eu vou te mostrar daqui a pouco, então não vou repetir por enquanto. Mas uma pessoa veio aqui no meu canal e falou assim, isso é tolice. Quem é que pode falar como era a Torre de Babel? Você viu aqui nesse slide sendo dito que esse zigurate, o que era o zigurate? O zigurate era uma espécie de torres. Eram formações, eu vou te mostrar daqui a pouco o modelo de zigurate, mas eram como se fossem templos em forma de torres, com andares, né, que vão diminuindo, afunilando, e eram locais de adoração, considerado como morada dos deuses, considerado como um ponto de ligação entre a terra e o céu. Então tinha um significado espiritual. Agora preste atenção. Os místicos, os historiadores, usam a Bíblia e dizem que a Bíblia é um mito e que a Torre de Babel foi um mito. Mas eles dizem que o mito da Torre de Babel foi inspirado no zigurate. Então não é o contrário. Entenda, não é o zigurate que veio por conta da Bíblia. Aí tem gente que vai dizer, mas essas construções babilônicas, principalmente sumérias, foram antes da Bíblia. Eu não vou entrar nesse mérito agora para mudar o assunto, mas eu não creio nisso. Mas depois eu explico por quê. Mas eu quero que você entenda que para os historiadores, ou seja, para a elite global, a ideia da Torre de Babel, os escritos de Gênesis, foram inspirados no zigurate. Então eu quero que você compreenda que quando você fala em Torre de Babel e você vê uma imagem como aquela que eu vi, alguém vai dizer, mas quem é que sabe como é que era a Torre de Babel? Não importa como era a Torre de Babel. Aqueles que estão se opondo a Deus, eles vão construir uma imagem segundo aquilo que está na história. Assim como, por exemplo, se eu te mostrar aqui uma imagem comum aí da Igreja Católica sobre Maria, qualquer um vai dizer, essa é Maria. Porque nós temos, por conta de uma imagem criada pela Igreja Católica, nós temos um imaginário do que é Maria. Se eu te mostrar aqui aquele homem de cabelos compridos com uma coroa de espinhos, você vai dizer, esse é Jesus. Embora ninguém saiba como foi o rosto exatamente de Jesus, nem o de Maria. Mas por conta das pinturas que fizeram muito sucesso, né? Essas pinturas, essas imagens, elas representam aquele personagem. Aquele homem, aquela mulher da Bíblia. Assim como também as torres, está compreendendo? Então, entendam, quando eles falam de Babel, eles estão falando de algo que existe, vamos dizer assim, uma forma pintada e que para eles aquilo é a Torre de Babel. Então, vamos continuar aqui. Então, você veja que existe um zigurate Etemenanque, que, segundo eles, foi o que inspirou, né, o autor bíblico a falar sobre a Torre de Babel, de forma que eu quero que você entenda que a pintura do zigurate, ela é, às vezes, representa a Torre de Babel. Então, vamos seguir aqui. Aqui está o zigurate. Aqui não tem 8 andares, né? Então, você vê que isso aqui é uma forma de zigurate. Observe na frente, né, que ele vai ter
escadas subindo de um lado e de outro, que vão fazendo aquele formato entrelaçado que eu te mostrei agorinha, né? Aqui na torre. Observa aqui. Então, vamos voltar lá. Então, aqui tem outra imagem do zigurate, aqui já com os 8 andares. Observa que você vê as linhas cruzadas aqui, né, na tela, né, como se fosse um X aqui, e aqui a escada principal. E aqui os caminhos que vão rodeando o zigurate, né, de forma que você pode aqui alcançar. Observa aqui, sobe aqui, entra aqui dentro, sobe aqui, vem para cá, e assim você vai alcançando os demais degraus. Aqui, olha que coisa curiosa, aqui a oposição ao que Deus fez. Então, se Deus separou, o homem está reunindo, porque a ideia é superar Deus. Né? Já falei várias vezes sobre isso, que eles acreditam que o nosso Deus é Saturno, é o Deus que aprisiona nas trevas da ignorância. Então, o Deus que disse não coma, ele está te aprisionando na ignorância, nas trevas da ignorância. Por quê? Como é que sabemos disso? Porque esses globalistas vão dizer, quando Lúcifer propõe coma e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal, então você vai alcançar a iluminação através do conhecimento, né? Então, Lúcifer te propõe o quê? Te libertar das trevas da ignorância através da luz do conhecimento. Então, Lúcifer é bom, ele é o portador da luz, e o nosso Deus é o Deus que aprisiona. Portanto, esse Deus representa o chefe da Matrix, o governante da Matrix, que nós temos que superá-lo e alcançar as dimensões superiores à Matrix, né? Então, vamos lá. Olha o que esse texto aqui diz. Eu tirei isso aqui de um site, achei bem curioso. Eu tinha muita coisa para mostrar para vocês, mas eu selecionei algumas. A Torre de Babel e as universidades dos Estados Unidos da América. Com a tradução automática a democratizar o entendimento entre línguas, a barreira linguística, símbolo da antiga Torre de Babel, está prestes a desaparecer. Ou seja, se Deus colocou uma barreira linguística, ou seja, porque ele dividiu em línguas diferentes, significa dizer que a capacidade da inteligência artificial de traduzir, né, significa dizer que essas barreiras colocadas por Deus estão prestes a desaparecer, mostrando que Deus está sendo superado. Nesse novo cenário global, onde a comunicação já não depende da língua de origem, e a administração Trump cria entraves aos estrangeiros, a mobilidade acadêmica e o intercâmbio de ideias tendem a deslocar-se para outras geografias. O desaparecimento das barreiras linguísticas tem implicações diretas para as universidades dos Estados Unidos. Gente, eu coloquei aqui o slide errado, tá? Mas ele tá. É porque na verdade, eu acho que eu pulei um slide aqui, pulei sim. Mas ele vai dizer no outro slide, que não é esse que eu queria colocar aqui para vocês, que a inteligência artificial ela vai romper com essa barreira, de forma que hoje a ideia de separação em línguas, se o idioma era um problema, ele não vai ser mais, tá? Eu não vou regravar o vídeo aqui, porque eu já comecei ele 3 vezes, eu vou seguir, o que importa é que você entendeu. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Olha que curioso. Eu mostrei lá no vídeo da FIFA, quem não assistiu, por favor, volte lá e assista, que quando o executivo da FIFA ele está conversando com aquele espírito ali em forma de mascote, né? O símbolo da FIFA, que era o Ouroboros, ele se transforma naquele mascote e o mascote vai conduzir ele através de um portal do tempo. Olha que coisa sinistra, de um portal. Então, ali, eles se transformam num desenho animado e, então, eles atravessam um portal e eles vão parar em outro mundo. Eles entram pelo portal e depois mostra eles saindo do portal e eles caem justamente nesse cenário aqui. E a imagem, então, mostra, eu coloquei aqui um círculo, mostra essa cidade futurística, totalmente evoluída, e no centro, a torre mais alta. É justamente a que eles vão caminhar para ela. Observa bem, gente. Aí aqui aparece a imagem deles caminhando, tá? Se você não viu, volte lá no vídeo. E ele começa a falar que aqui está o fantasminha, que é o símbolo da FIFA, explicando que eles estão agora num lugar chamado multiverso, que é uma outra dimensão. Ele vai dizer que é um universo paralelo, né? E então você vai vendo outros mascotes, ou seja, outros espíritos sempre rodeando eles. E ele vai dizer que o propósito dessa dimensão espiritual, desses mascotes,
é ajudar o homem a ter propósito em suas ideias, é aperfeiçoar o ser humano. A ideia de quê? Evolução. Ele fala, ajudamos a concretizar todo o seu potencial. Aí ele vai dizer, aqui estamos. Gente, tudo isso aqui tem significado. Aqui estamos. Onde? Aí ele aponta para frente. E aí você vai ver, né, um dos mascotes com a camisa de número 6, número de homem. Tá? Eu tenho um vídeo aqui mostrando uma propaganda da Viva, frisando o número 6, que você acha que está falando apenas da possibilidade do hexacampeonato, mas na verdade eles aproveitam o hexa para trazer a tua mentalidade a ideia do número 6, para frisar o 6. Então observe as pessoas indo e voltando de onde? Da torre. Observe que abaixo da torre tem uma porta aqui, uma entrada com uma bola de futebol, né, com os hexágonos, lembrando uma colmeia, é um símbolo maçônico. Um dia vamos falar sobre isso. E a palavra mágico, ou magia, quer dizer, em inglês aqui. Vamos caminhar aqui com a imagem para você ver, olha. Ele diz, aqui estamos. A imagem se aproxima. E aqui o leão lá com o número 6 vai se aproximando. A câmera vai apontando, a imagem vai mostrando o lado do alto. Observe que aponta para cima, exatamente fazendo uma menção à intenção da Torre de Babel, que era o quê? Que o topo, né, toque os céus. Observe que a ponta da torre está tocando uma nuvem, isso não é obra do acaso. O número 6 aqui embaixo, olha, vai se aproximando, né? Ou seja, a humanidade. E aí na torre, observe o formato, gente. Aquilo que eu falei, os caminhos que vão circundando a torre, exatamente como Heródoto citou lá sobre os zigurates, né? E eles fazem a associação entre o zigurate e a Torre de Babel. Não sou eu que estou falando. Então, quando você percebe a imagem e a gente está estudando esse assunto, a gente logo faz a associação, né? E outra coisa, não é só por conta da imagem, você vai ver mais coisas aqui. Então, a palavra mágica aparece. Aqui, eu quero salientar de novo que o formato dessa bola é construído em cima de hexágonos, ou seja, olha, pequenas formas, né? Desenhos, com 6 lados aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse hexágono lembra uma colmeia de abelha, e a colmeia é um símbolo maçônico, e aí tem todo um significado, que eu não vou entrar aqui agora, mas é muito interessante, né? O mundo está sendo tratado e levado a agir como uma colmeia, tá bom? É isso que está acontecendo. Tá? Em castas, como são as abelhas, trabalhando como operárias ali, né? Cada um com a sua função, mas todas debaixo de uma autoridade de uma rainha, né? Da abelha rainha, a figura de um sagrado feminino, né? Então vamos seguindo aqui. E aí, quando ele olha para frente, observa que ele vai dizer, aqui é o Centro de Crescimento e Integração de Acreditação de Mascotes, é onde a magia acontece. Então é nesse lugar, nessa Torre de Babel, aonde a magia, o que é magia? É o domínio, é a capacidade de dominar, de manipular as forças espirituais do cosmos, da natureza. É isso que é magia para ele. É o homem alcançar esse poder. É o conhecimento lá que Lúcifer propôs. Esse é o conhecimento. Quem tem esse conhecimento tem esse poder e vai se tornar como Deus. Então, nós passamos a ser co-criadores, tá? Tem todo esse significado. Aí ele já dentro da torre, observa, dentro da torre, ele fala, trabalhamos arduamente para inspirar os seres humanos a serem melhores e a fazer melhor, já dentro da torre, do lugar onde a magia acontece. E aí no vídeo aparece um olho e quando o executivo da FIFA está dizendo que o homem criou o futebol, esse fantasma ele intervém e diz, não, vocês não criaram. Nós estávamos lá quando o futebol foi inventado. Nós ensinamos a vocês, deixando claro que as artes do futebol não vieram dos humanos, mas vieram de dimensões espirituais. Exatamente como nós entendemos a história dos nefilins, dos anjos caídos. É por isso que hoje há sempre cientistas fazendo descobertas que vão validar o Antigo Testamento e cada dia mais coloca o Novo Testamento, ou a fé em Cristo, o apóstolo Paulo, ou a própria pessoa do Cristo, enfim, a obra da cruz,
a obra da redenção em Cristo vai ficando desacreditada. Então, tudo isso vai validando as ideias dos nefilins, as ideias dos Anunnakis. E eu não estou dizendo que eu não acredito na história dos nefilins. Eu não quero entrar nesse mérito agora. Eu só quero dizer para vocês que todas as descobertas, elas apontam para uma fé judaica, para uma fé do Antigo Testamento, para uma fé que esteja de acordo com as 7 leis de Noé, mas que coloca em descrédito sempre o quê? A fé bíblica na salvação em Cristo Jesus. A ideia é diminuir, vamos dizer assim, o conceito do Deus Filho até o máximo que eles puderem, né? Eles vão diminuindo até onde eles podem. Então, vamos lá. Aí o fantasma pergunta, quem inventou o futebol? Quem inventou o fogo, a matemática ou a música? Isso é o fantasma lá perguntando. Aí, olha só, gente, eu pulei aqui tudo, mas volte o vídeo se você quiser ver ele todo. Ele vai dizer, todas essas coisas, todas essas ciências, essas artes, tudo isso que nós fazemos, está na linguagem do universo. Então, há uma linguagem universal. Mas o Deus malvado, ele dividiu em línguas para que o povo não se entendesse. Mas há uma linguagem universal. E essa linguagem está dentro de nós. E ele vai dizer, aí ele mostra uma criança no útero, voltando de novo, fazer uma alusão à figura do feminino, da divindade, do sagrado feminino, da rainha, a rainha dos céus que sempre existiu. Isso é um alerta para os católicos entenderem como foi criada e por quê e qual a base de todos esses conceitos que deram a Maria. Então, observe, está dentro de nós, isso nos une. Olha de novo a linguagem contra a maldição de Babel, desfazendo o que Deus fez. Isso nos une. Então, não é. Durante o vídeo, ele fala muito sobre a linguagem do futebol, que é a linguagem universal. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Para quem não me conhece, não conhece esse trabalho, assista lá a playlist sobre o ocultismo no futebol. Então, é uma linguagem universal, o futebol, foi criado pela Inglaterra. E tudo que vem da Inglaterra, todas essas teorias ocultistas, elas têm sempre como base a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, a Áustria, os Estados Unidos, né? E tudo isso tem uma razão histórica. Então ele vai dizer, ó, no útero, nosso primeiro movimento é chutar. Então o chute é a primeira linguagem do bebê, é a linguagem corporal do bebê, o chute. E isso vai unindo, eles usam isso para dizer que o futebol é uma linguagem universal que vem desde o nosso útero. E aí, isso nos une. Aqui está o padre Atanásio Kircher, que foi o criador daquela pintura daquela torre. Esse padre, por coincidência, jesuíta, né? Ele criou algo que aqui no latim seria uma poligrafia nota et universalis ex combinatoria arte directa, né? Que em português significa uma nova e universal poligrafia dirigida a partir da arte combinatória. O que é isso? Vamos ler aqui embaixo? Kircher relatou que a origem do trabalho foi um pedido do Sacro Imperador Romano Fernando III para desenvolver uma espécie de língua universal. Então, essa poligrafia seria formas, né, que ele estava trabalhando para criar uma linguagem que tivesse um significado universal, para que qualquer pessoa em qualquer idioma pudesse ler. Então, a ideia de criar uma linguagem universal, obviamente, é o quê? Superar aquilo que Deus fez. Porque ele é um hermetista. Ele, apesar de ser um padre jesuíta, os jesuítas são místicos. E os católicos tinham que falar isso com toda clareza. Ele era um hermetista. Assista lá a minha playlist sobre o renascentismo. E então, obviamente, eles vão entender que o Deus aqui da matéria, o Deus desse mundo, não é o Deus supremo. Eles não acreditam que o Deus bíblico é o Deus supremo. Eles vão chamar tudo isso aqui de mito. A Torre de Babel é um mito, a criação de Adão e Eva é um mito, a ideia de comer o fruto ali no Éden é um mito, o próprio Éden é um mito. Então, se uma pessoa tem autoridade para dizer que a Bíblia ou esses fatos são mitos, a pergunta fica, quem vai dizer o que é certo e verdadeiro? O que é palavra de Deus e o que não é? Por conta dessas ideias é que surgiu a teologia liberal. Então, esse mesmo padre que tem a torre ali pintada sobre a Torre de Babel,
é o padre que criou uma linguagem universal, que estava trabalhando para criar uma linguagem universal. Essa é a torre, né? E aí o curioso é que, para quem acha que isso é teoria da conspiração, pesquise isso aqui. Peter Bruegel, né, era um holandês, e ele também é um pouco mais antigo que o padre, ele é de um século antes, ele é do século XVI, o padre lá é do século XVII, e ele também fez uma pintura que representava a Torre de Babel. E aí você vê que ela lembra o Coliseu romano, ou seja, é como se pegasse um símbolo universal, conhecido universalmente, que era o Coliseu, né? Que ali havia um encontro dos festivais, inclusive de paganismo, de adoração, de massacre de cristãos, mas ele desenhou uma Torre de Babel, né? Inspirado no Coliseu romano, e o trabalho desse Peter Bruegel é chamado Torre de Babel. E o curioso é que esse desenho, olha aqui, ó, cartaz da União Europeia, e então isso aqui foi um cartaz para divulgar o trabalho da União Europeia, né? Veja bem, União Europeia, usando a Torre de Babel. É uma coincidência? É porque eles acham bonito? Ou será que eles estão retomando o plano de Babel? Porque entenda, o que era o plano de Babel? Alcançar os céus, unir os povos, todos tinham uma língua. Então, quando Deus coloca ali a divisão, Deus está separando. E eles estão dizendo, nós estamos unindo. Nós estamos desfazendo o que Deus fez. Nós estamos superando esse Deus. Estamos mostrando que nós seremos também como deuses, iremos superar esse Deus. Então, a União Europeia é um passo para a unificação do mundo. Isso tem um sentido espiritual, gente. Então, qual é o lema deles? Europa, muitas línguas, uma voz. Percebe? Muitas línguas, uma voz. Então, se Deus dividiu, não interessa. Nós somos uma voz. O que Deus fez não significa nada, né? Mas as pessoas não querem acreditar nisso. Então, isso aqui, eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial, para não dizer que isso é coisa da minha cabeça, mas basta uma pequena pesquisa na internet que você vai descobrir isso aqui. O famoso cartaz do Conselho da Europa, né? O Conselho da Europa é como se fosse um órgão dentro da União Europeia. O famoso cartaz do Conselho da Europa, inclusive a imagem da presidente está sempre naquela revista lá, aquela revista lá, The Economist, né? Já fiz vídeo sobre isso. O famoso cartaz do Conselho da Europa, lançado em 92, olha, coloca até data, frequentemente associado aos anos 90, traz a pintura da Torre de Babel de Peter Bruegel. Então, aquela pintura existe, da Torre de Babel. E aqui está dizendo, traz a pintura da Torre de Babel. Peter Bruegel, o velho. Sob o slogan Muitas Línguas, Uma Só Voz. O cartaz causou polêmica ao usar o mito bíblico, aqui ele também chama de mito, né? Propondo que a União Europeia superaria a divisão de línguas. É isso mesmo. Isso não é polêmico, isso é a verdade. A mensagem oficial. O objetivo era celebrar a diversidade linguística e cultural do continente como uma conquista. A ideia central era que, enquanto na Bíblia a construção da torre ruiu pela falta de comunicação, a Europa Unida transformaria essa confusão em um esforço harmônico e colaborativo. O curioso, gente, é como nós somos tolos, né? Tanta gente fala, a Bíblia não existe, não crê na Bíblia, desfazem da Bíblia, mas tudo que eles fazem é inspirado na Bíblia. É olhando para a Bíblia, é questionando a Bíblia. Então, é óbvio que, se você está unindo países europeus e coloca como símbolo uma torre onde houve divisão, é claro que você está demonstrando claramente que você está indo no sentido oposto. Enquanto Deus dividiu, você está superando. E mesmo que, igual ele fala aqui, olha, a ideia central era que, enquanto na Bíblia a construção da torre ruiu pela falta de comunicação, a Europa Unida transformaria essa confusão no esforço harmônico e colaborativo. Quer dizer, vamos fazer o contrário do que Deus fez. Aqui mesmo já é uma confissão. Aí eu coloquei aqui algumas imagens para você ver a semelhança. Esse aqui é o prédio, um dos prédios, porque a União Europeia, ela tem, salvo engano, são 3 sedes, né? Essa aqui é uma na França. Observa que a construção do prédio da União Europeia
é muito similar à construção, ou melhor, à pintura da Torre de Babel do Peter Bruegel, né? Gente, pode ser que a minha pronúncia esteja errada, e provavelmente vai estar, tá? Mas eu estou pronunciando assim. Observa que semelhança. Entenda, ele inspirou no Coliseu Romano, se inspirou no Coliseu Romano, que para mim já tem um significado espiritual, mas a ideia era trazer, era pintar a Torre de Babel. Então, veja que a inspiração, o cartaz da União Europeia, do Conselho da Europa, que tem o desenho do Peter Bruegel, que é a Torre de Babel, não é por coincidência, né? Não pode ser uma coincidência que a própria arquitetura de uma das sedes aqui da União Europeia, né, que aqui, só me engano, aqui é o Parlamento Europeu, que faz parte da União Europeia, não é possível, porque é como se fosse um governo europeu, tem até um parlamento. Então, esse parlamento aqui, eu me esqueci o nome do prédio, mas ele é muito parecido com o desenho do Peter Bruegel, que faz uma referência à Torre de Babel. É como se eles estivessem dizendo, olha, nós estamos retomando o projeto Babel, o projeto de unir o mundo. Aquele projeto que Deus tentou destruir, nós vamos levar ele à frente e vamos alcançar êxito. Observa aqui alguém fez uma justa posição, acho que é essa palavra, onde você vê aqui, ó, metade, está aqui o desenho do Peter Bruegel, e a outra metade aqui da torre do Parlamento Europeu. Aqui você vê as duas imagens lado a lado, para você depois parar, fazer as suas análises, né? Aqui mais um ângulo para você ver. E aqui uma curiosidade. A pintura de Bruegel não se baseava no zigurate real de Ur, ou seja, na antiga Babilônia, Portão de Deus, que foi redescoberto em 1913, mas no Coliseu de Roma, modelado nos níveis individuais da torre. Então ele está dizendo que a pintura dele, embora seja Torre de Babel, não tem como base o zigurate, que eu mostrei agorinha, né? Ele também realoca eventos do Oriente Médio para a costa do Mar do Norte. E tem um construtor, o rei Nimrod, que se vestiu da pintura como um príncipe europeu do século XVI. Aqui você está vendo um comentário, eu me esqueci de onde eu tirei isso aqui, mostrando que, você vê aqui embaixo, embaixo da torre, depois você pode ver isso aqui no tamanho maior, aqui, por exemplo, olha, um rei. E aqui diz que era uma figura do próprio Nimrod, porque Nimrod é associado à construção dessa torre, alguém que estava liderando. Nimrod é associado à criação dos governos de Babilônia, da Síria. Por isso que ele é considerado o pai da idolatria. Por isso que toda forma de paganismo, rebeldia contra Deus e idolatria tem como, vamos dizer assim, o maior nome a própria Babilônia. Babilônia representa toda a oposição contra Deus, né? E aqui se vê mais um exemplo de uma pintura da Torre de Babel, sempre com os caminhos rodeando, como mostra lá o historiador Heródoto, né? Aqui eu quero te mostrar, já estamos finalizando, gente, Robert Miller, das Nações Unidas. Ele é chamado de profeta da ONU. Esse homem tinha como sonho unir o mundo em torno de um governo central. E ele é o grande mentor que colocou esse projeto, vamos dizer assim, que conseguiu avançar com esse projeto. Observe bem, ele escreveu um livro aqui, construindo aí, pensando, eu me esqueci em inglês como é que é essa palavra, enfim, elaborando, pensando, sei lá o quê, uma espiritualidade global. É aquilo que eu sempre disse. Eles não vão construir uma religião, eles estão construindo uma espiritualidade global. Era o sonho de Robert Miller. Por isso que eles detonam com o cristianismo. Por isso que eles estão conseguindo fazer com que os cristãos não queiram mais em nenhuma igreja, né? Por isso que eles estão fazendo com que nós mudemos totalmente a nossa forma de enxergar o evangelho, fazendo por onde nós não queremos mais o Novo Testamento, nem em Jesus Cristo, nem em nada. Estamos relativizando tudo, questionando tudo, estamos, na verdade, ressignificando o evangelho. Porque assim você consegue unir o mundo numa única espiritualidade. E é isso que está acontecendo, né? Cada um, embora você pode ser um muçulmano, você pode ser um judeu, você pode ser sei lá o quê, até um cristão hoje em dia, mas a base está sendo a mesma. E nós não estamos percebendo. Porque o que diferenciava o cristianismo eram
eram doutrinas essenciais que eram imutáveis e inegociáveis. Hoje, ninguém está crendo mais nada, né? Então, eles estão construindo espiritualidade global. O Robert Miller, ele diz o seguinte: recomendo que a Assembleia Geral da ONU se reúna novamente com urgência em nível de chefe de Estado e que um deles se levante e diga aos seus pares reunidos. Isso aqui é ele dizendo, ele está orientando. O mundo das nações soberanas está em desordem. A terra, nosso ar vital, águas, a natureza, a vegetação e tantas espécies que demoraram milhões de anos para a se formar, o nosso clima está em perigo. Tudo isso culminará num desastre global sem precedentes, se não reagirmos com urgência, visão e audácia. Faço um apelo, imploro, deixemos de lado todos os outros itens da agenda mundial e mantenhamos apenas este fundamental, que esta Assembleia Geral de Chefes de Estado permaneça em sessão dia e noite, se necessário, até darmos à luz a um novo sistema político para o nosso planeta milagroso e nossa sagrada família humana. Então, ele está implorando aqui para que surja, através dos chefes que compõem as Nações Unidas, que surja um novo sistema político para o planeta, né? E para a sagrada família humana. Ou seja, não são mais nações, é uma família humana. Exatamente se opondo àquilo que Deus fez. E esse aqui, acho que é o último slide, sim, é o último, diz assim. Isso aqui, gente, é porque ele elaborou, parece que mais de 4.000 ideias, só o Robert Miller. E elas foram numeradas. Eu tenho um vídeo falando sobre algumas delas. Aí essa aqui, de 29 de agosto de 94. Ele morreu, acho que em 2010, se não me engano. Elaborando a ideia 4, recomendo urgentemente que antes do final deste século, porque ainda era século XX, né? E desse milênio, seja convocada uma comissão de eminentes líderes mundiais, ou seja, autoridades mundiais, para formular proposta para a transformação das Nações Unidas em Estados Unidos do mundo, sobre as linhas dos Estados Unidos, ou uma união mundial nas linhas da recém-nascida União Europeia. Veja que ele está propondo que que as Nações Unidas sejam transformadas em Estados Unidos do mundo, nas mesmas linhas ali, ou dos Estados Unidos ou da União Europeia. Então, gente, fica muito claro o plano de unificar o mundo, desfazendo a maldição que Deus colocou ali através da divisão da Torre de Babel. Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil, né? A FIFA é mais uma entidade que trabalha nesse sentido, como todas as entidades aí, os órgãos internacionais, tá bom? Que Deus abençoe a todos.